A presidência declara que não haverá sessão ordinária de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do regimento interno. Convoca para as 14h30 sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei 1370-A 2019, Projeto 1083-A 2018, Projeto 1139-A 2019, Projeto 1605-A 2019, Projeto de Resolução 12/2017, Projeto de Lei 1772/2016, Projeto de Lei 196/2020, Projeto de Lei 1229/2015, Projeto de Lei 1542/2015, Projeto de Lei 302/2017, Projeto de Lei 710/2018, Projeto de Lei 1006/2018, Projeto de Lei 1239/2019, Projeto de Lei 1297/2019, Projeto de Lei 1393/2019, Projeto 1640/2019, 1682/2020, 1705/2020, 1888/2020, 1913/2020, 1921/2020, 1978/2020, Projeto de Lei 17/2021, Projeto de Lei 39/21 e Projeto de Decreto Legislativo 281/2020. 2h30 a gente volta. Obrigado. Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido... Vou botar a ata no grupo. Queria convidar, se for possível, o meu líder, o vereador César Maia, poder ler a ata. Para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Pode ser, vereador? Se for preciso, eu estou aqui, Caiado. Também pode ser, se o vereador César Maia não tiver como fazer. Eu estou aqui, mas eu prefiro ouvir a voz do Tarcísio Mota. Ok, obrigado. Então, convido o novo vereador Tarcísio Mota para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Está no grupo aí. Estou abrindo aqui, presidente, só um segundo. Ata da 25ª sessão ordinária, em 27 de abril de 2021. Presidência dos senhores vereadores Carlos Caiado, presidente, e a convite Márcio Santos e Vitor Hugo. Às 14 horas, em ambiente híbrido, com as presenças dos senhores vereadores Alexandre Esquerdo, Átila A. Nunes, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Celso Costa, César Maia, Chico Alencar, doutor Carlos Eduardo, doutor Gilberto, doutor João Ricardo, doutor Marcos Paulo, doutor Rogério Amorim, Eliel do Carmo, Felipe Michel, Gabriel Monteiro, Inaldo Silva, Jair da Mendes Gomes, João Mendes Jesus, Jones Moura, Lindbergh Farias, Luciano Medeiros, Luciano Vieira, Luiz Ramos Filho, Marcelo Arar, Márcio Ribeiro, Márcio Santos, Marcos Braz, Mônica Benício, Paulo Pinheiro, Pedro Duarte, professor Célio Luparelli, Rafael Aloysio Freitas, Raimon, Renato Moura, Rocal, Rosa Fernandes, Tainá de Paula, Tânia Bastos, Tarcísio Mota, Tereza Berger, Thaís Ferreira, Ulisses Marins, Vera Lins, Verônica Costa, Vitor Hugo, Valdir Brazão, Wellington Dias, William Siri e Zico, 49. Assume a presidência o senhor vereador Márcio Santos e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Rogério Amorim, ambos a convite. Havendo número legal, o senhor presidente declara, e invocando a Deus pela grandeza da pátria e paz entre os homens, dou por aberta a sessão. É lida e considerada aprovada na forma regimental a ata da sessão anterior. Encerra-se a sessão às 18h03. Aprovada a ata, passa a ordem do dia. Alguma questão de ordem, não? Alguma comunicação de liderança? Estranho, não tem nenhuma, né? Mas, vamos embora. Presidente, o vereador. Bem, não queria abusar do seu tempo,
mas um texto que me pareceu muito interessante, que é a Agenda da Opinião Pública e a Política Externa. Foi um texto de Celso Laffer, ex-ministro de Relações Exteriores, grande intelectual, que foi publicado no Estado de São Paulo no dia 18 de abril. A dinâmica das transformações técnicas, econômicas, sociais e culturais tornou o mundo contemporâneo especialmente finito, interdependente, unificou-se para o bem e para o mal, o campo estratégico diplomático. Daí os desafios da inserção internacional dos países, ainda mais complexa por conta da vertiginosidade da era digital. É o que explica, com a porosidade das fronteiras, a internalização do mundo no âmbito dos países, alcançando suas populações. Um paradigmático exemplo é a pandemia de Covid-19, com a sua letalidade, alterou em escala planetária o cotidiano, magnificou as ameaças à vida, fazendo da diplomacia das vacinas item de primeiro plano da pauta internacional e expressão do papel da gestão de riscos da política externa. A multiplicidade e variedade do impacto do mundo na especificidade da vida dos países é uma das razões por que a política externa deixou de ser o domínio reservado e exclusivo dos governantes e seus agentes diplomáticos. Não resulta mais da restrita visão e do cálculo de poucos. Requer incorporar sensibilidades, interesses e paixões de muitos, que se manifestam pelos canais de articulação da voz da sociedade. É o que obriga o Palácio, muitas vezes, a levar em conta a visão dos governados, traduzida numa agenda de opinião pública. Estar atento a ela é um dado numa democracia de sustentabilidade da política externa. Essa pauta se exterioriza pela mídia, pela dicção dos interesses e valores da sociedade e pela ressonância que adquire no Congresso ao exercer suas funções de fiscalização da ação do Executivo. Pode alcançar o Judiciário quando temas da política externa são passíveis de judicialização. Lidar com essa pauta é responsabilidade do chanceler como principal colaborador ex-ofício do presidente na condução da diplomacia. A ele cabe explicar de maneira ampla e convincente como a agenda de opinião pública se ajusta à política externa, apta a traduzir a apropriada ponderação de necessidades internas numa qualificada avaliação das possibilidades externas. A ele cabe indicar como a política externa está em consonância com a moldura dos princípios constitucionais que regem as relações internacionais do Brasil. Incumbe-lhe dar as diferenças à diplomacia de um governo, dados seus antecessores. Preciso esclarecer e justificar por que as mudanças patrocinadas são válidas. Dessa responsabilidade se desincumbiram todos os chanceleres da nova República, e falo com o saber de experiência, lidando com a pluralidade de perspectivas da agenda de opinião pública, enfrentando os embates instigados pelas oposições aos governos a que serviram. Senhor presidente, eu peço dar como lido, falta ainda um trecho do texto, que é um pouco mais longo, né? E publicar no Diário Oficial. Vou postar na rede de vereadores para facilitar. Obrigado, vereador César Maia. Em tramitação ordinária, em continuação da segunda discussão, redação do vencido, quórum maioria simples, projeto de lei 1370-A de 2019, de autoria do vereador César Maia, que dispõe sobre a oferta de aromaterapia no Sistema Único de Saúde do município do Rio de Janeiro. A presidência informa que o projeto recebeu emendas de número 2, 3 e 4, de autoria das comissões, então o projeto permanece, teremos que votar aqui as comissões. Colocou no grupo? Eu já coloquei a Tânia já colocou no grupo dos vereadores e emendas. Em discussão a matéria. Para discutir, senhor presidente. Para discutir o vereador César Maia. Presidente,
Esse projeto de lei, na primeira discussão, ele teve completa unanimidade. Depois, os aromaterapeutas procuraram o vereador Raimon e fizeram a proposta de emenda, essas 3 emendas que nós vamos votar. E o vereador Raimon botou na rede, e todos nós, inteiramente de acordo. Mas eu gostaria de pedir ao vereador Raimon que comentasse essas emendas que ele mesmo propôs. E gostaria também de fazer uma pequena leitura aqui, porque essas ervas essas ervas específicas, né, que são aromáticas, as ervas, e por isso aromaterapeutas procuraram o vereador Raimon, elas foram muito importantes no final do século XVII ao início do século XVIII. Na leitura da biografia de Alexandre de Gusmão, 1695-1753, o estadista que desenhou o mapa do Brasil, o Brasil, até o Tratado de Madrid, era 2/3 da área atual. Quem negociou, levou o Brasil até essa dimensão, esse feitio triangular, foi exatamente o grande estadista Alexandre de Gusmão. O livro, a sua biografia, de Sinésio Góes, é uma leitura imprescindível. No capítulo sobre o Rio das Amazonas, ele diz: Hernani Silva Bruno, no volume sobre a Amazônia de sua História do Brasil, dá o título expressivo de Droga, Índio e Missionário ao capítulo que trata da ocupação dos vales dos rios amazônicos entre 1640 e 1755, isto é, aproximadamente entre a viagem de Pedro Teixeira de Cametá a Quito e as demarcações do Tratado de Madrid. Tem razão, pois, nesse período, o que se vê principalmente é o entrelaçamento desses 3 fatores. A obra de catequese religiosa, fundamental para a ocupação portuguesa da Amazônia, foi realizada nas missões. A obra de catequese religiosa, fundamental para a ocupação portuguesa da Amazônia, foi realizada, como eu dizia, nas missões, integradas por nacionais e apoiadas pela coroa. Eles agiam como representantes dos interesses de Portugal. Sem as drogas do sertão, a erva aromática era chamada droga do sertão e teve maior importância econômica no final do século XVII, início do século XVIII. Não haveria, entretanto, base econômica para se estabelecer permanentemente. Prova disso é que as missões que prosperaram foram as que tiveram sucesso na exploração dessas especiarias americanas, valorizadas ainda mais no século XVIII, quando já estavam muito diminuídas as possessões portuguesas no Oriente. Senhor presidente, a respeito dessas ervas aromáticas, eu quero ler um pequeno trecho, pesquisa no Google, né, a respeito. As áreas que passaram a ser, então, exploradas pelos portugueses no fim do século XVI correspondiam a faixas de terras dos atuais estados do Pará e do Amazonas, isto é, aspas, as drogas do sertão. Elas eram extraídas da floresta amazônica. Apesar da palavra sertão, cujo uso corrente no século XVI indicava, aspas, terra oculta, aspas, interior, aspas, inóspita, aspas, sem arvoredo, não definir com precisão uma floresta equatorial como a amazônica, ela foi utilizada para denominar a procedência de chamadas, aspas, drogas de lá extraídas. O termo drogas também tinha uma acepção diferente da atual. Era usado, sobretudo, para referir-se a produtos naturais, para uso culinário, medicinal, artesanal e manufatureiro. Entre essas drogas estavam as ervas aromáticas, daí a importância até histórica desse projeto de lei que nós vamos aprovar no dia de hoje, ervas medicinais, curucum, guaraná,
Castanha do Pará e Franco. Senhor presidente, era o que eu tinha a comentar e o vereador Raimon poderia fazer algum tipo de comentário a respeito das emendas que ele propôs e que completam muito o texto por proposta dos grupos de aromaterapeutas que procuraram a todos nós. Era isso, presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador queira discutir? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presidência propõe a votação em bloco das emendas 2, 3 e 4. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Agora, em votação, o bloco de emendas. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Agora, em votação, o projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação final. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, quórum maioria simples, projeto de lei número 1083/2018, de autoria do senhor vereador Dr. Gilberto, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e maternidades públicas e privadas de prestarem orientações para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho, asfixia e prevenção de morte súbita de recém-nascido e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, quórum maioria simples, projeto de lei 1139/2019, de autoria da vereadora Tereza Berg, que dá o nome à estação jornalista Ricardo Bochá, a estação Parada Cinelândia do VLT. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, quórum maioria simples, projeto de lei número 1605/2019, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, que institui o programa Orquestra nas escolas e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em primeira sessão, quórum de maioria absoluta, projeto de resolução número 12/2017, de autoria do vereador Paulo Pinheiro, que institui, no âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o prêmio Ana Rita Lugon Ramacciotti. Em discussão, não haver quem queira discutir, encerrada a discussão. O projeto voltará em segunda discussão e em segunda sessão. É para contar a sessão, por isso, desse motivo. Em tramitação ordinária, em continuação da primeira discussão, da segunda discussão, projeto de lei 1772/2016, de autoria da vereadora Verônica Costa, que dispõe sobre a disponibilização de profissional capacitada para atender vítimas de violência doméstica e sexual na rede de ambulatórios, postos de saúde e hospitais do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Em votação, não haver quem queira, em discussão, não queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum de maioria absoluta, projeto de lei complementar número 196/2020, autoria do vereador Jones de Moura, vereador Carlos Caiado, que dispõe sobre o uso permitido na área que especifica. Está pendente parecer das comissões. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Hinaldo Silva, Alexandre Esquerdo, ou vereador Dr. Gilberto. Não estando, por mérito, convido o vereador Célio Luparelli. Parecer favorável, senhor presidente. É mérito. Não é,
É pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade? Pela constitucionalidade, senhor presidente. Pela constitucionalidade. Comissão de Administração e Assuntos ligados ao Servidor Público. Vereador Jorge Felipe. Não estando, vereador Hinaldo. Luciano Medeiros. Não estando, convido o vereador Tarcísio Mota, por mérito, para a comissão. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Urbanos, vereadora Tainá. Vereadora Tainá. Acho que ela estava colocando o fone. Repete, por favor, presidente. Pela Comissão de Assuntos Urbanos, vereadora Tainá, poder dar o parecer. Parecer favorável, presidente. Obrigada, Tarcísio. Parecer favorável. Comissão de Segurança Pública. Não, Jones Moura não pode, que ele é autor. Gabriel Monteiro, vereador Gabriel Monteiro. Ou doutor Rogério Amorim. Não estando, convido a vereadora Thaís. Poder dar parecer. Por mérito. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Comissão de Esporte e Lazer. Vereador Felipe Michel. Zico. Vereador Zico. Ou vereador Marcelo Ará. Não estando, convido o vereador Wellington Dias, por mérito, para dar parecer. Parecer favorável, Caiado. Parecer favorável. Sim. Parecer favorável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o projeto requer quórum de maioria absoluta. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Senhor presidente, queria consignar meu voto favorável, vereador Raimon, por favor. Consignando o voto sim do vereador Raimon. Muito obrigado, presidente. Para a declaração de voto. Votaram sim 28 senhores vereadores, não, 0, abstenção 1. O projeto está aprovado. Para a declaração de voto, vereador Carlos Caiado. Não vou abrir não, meu bem. Senhor
vereador e presidente dessa sessão, o vereador Márcio Santos. Eu até discuti o projeto, que eu pensei que o vereador Jones Moura o fizesse, mas com certeza, pela sua aprovação, ele deve ter explicado para os vereadores. Mas eu queria passar aqui para toda a sociedade, em que essa Casa Legislativa vem sempre buscando ter diálogo com o Executivo e, ao mesmo tempo, também aprovou na legislatura passada, para todos entenderem, eu conversei até isso muito com o vereador Tarcísio, um projeto de lei em que obriga qualquer equipamento, qualquer terreno público que a Prefeitura tenha a intenção de vender, que possa até ser vendido, mas desde que aprove nessa Casa Legislativa a autorização da alienação. E teve um projeto, em 2011, que falava da capitalização do FUNPREV e que transferia o patrimônio para o FUNPREV e não precisava dessa autorização. E nós aprovamos essa lei, como eu disse, que obriga, sim, mesmo que for transferido para o FUNPREV, ser passado pela essa Casa Legislativa para ter a decisão de ser vendido. E o vereador Jones Moura, quando me procurou sobre essa questão, porque a Prefeitura estava colocando o terreno ocupado pela Guarda Municipal na Rua Bambina, no bairro Botafogo, todos têm conhecimento, é uma base, não é simplesmente uma unidade que possa ser remanejada e etc., segundo até o vereador Jones Moura, estratégico. E com esse projeto, a gente garante que ali vai ser um local de utilidade pública, de equipamento público. A gente não pode exigir que seja a guarda, mas, obviamente, o objetivo dele é de garantir que seja uma questão pública e que continue a guarda por entender, pela liderança do vereador Jones Moura, que ali tem que ficar a base da Guarda Municipal pela sua operacionalidade. Então, eu queria só dar essa declaração de voto em nome aqui do vereador Jones Moura, que liderou esse processo. Inclusive, para finalizar, que acho que já acabou meu tempo, quando nós aprovamos a legislação que obriga a Prefeitura mandar, enviar para a Câmara a autorização da venda, nós aprovamos, o prefeito anterior vetou, e nós derrubamos o veto, e a Prefeitura entrou na Justiça, e nós conseguimos ganhar na Justiça. Depois a Prefeitura conseguiu uma liminar, suspendendo, e hoje o caso está até no STF, a Prefeitura está recorrendo essa decisão que garante que essa casa possa decidir ou não pela venda. Então, obrigado, presidente. Uma declaração de voto muito rápida. Para a declaração de voto, o vereador César Maia. Aquela área na Rua Bambina pertencia à Conlurb. Eu transferi para a Guarda Municipal, que passou, assim, enfim, ser uma das duas sedes da Guarda Municipal. Portanto, esse projeto de lei, de iniciativa do vereador Jonas Moura, é muito importante, não apenas em função da Guarda Municipal, mas da origem desse equipamento. Obrigado, senhor presidente. Presidente, declaração de voto. Jones Moura. Para a declaração de voto, o vereador Jones Moura. Presidente, eu vou deixar até a minha fala de discussão ou declaração de voto para votação em segunda discussão da matéria, porque eu me senti muito bem representado pelas falas do nosso presidente Carlos Caiado e também do nosso líder César Maia. Eu muito bem representado, os guardas se sentiram muito bem representados, e dizer que a sociedade carioca se sentiu muito bem representada por essas falas. Porque quando a gente tem um prédio que está voltado ao público, à sociedade carioca, é muito triste quando a gente, às vezes, vende esse patrimônio, não torna ali uma escola, não torna ali um hospital, não torna ali uma base da Conlurb, não torna ali uma base da Guarda, mas vende para a iniciativa privada assim, para pagar uma conta que às vezes não paga essa conta, só paga os juros dessa conta. Isso é muito ruim para a sociedade carioca, e por isso esse posicionamento dos vereadores, eu quero aqui parabenizar todos, agradecer em nome dos guardas. E eu creio que toda a sociedade carioca está grato aí por esse movimento. Se lá na frente o governo quiser ajuizar, se lá na frente a gente tem que ter uma ação também da Câmara de Defesa, vamos para a guerra, porque quem tem que sair ganhando no final é a população carioca. Os patrimônios da população é da população. As dívidas é de má gestão, mas o patrimônio é da população. E a má gestão tem que fazer boa gestão para pagar suas dívidas. E o que é patrimônio do povo é do povo. Então, parabéns aos vereadores, me senti muito bem representado, parabéns
o coautor do projeto, o nobre vereador Carlos Caiado, que também me procurou, conversou muito a respeito, que é um grande defensor dos muitos moradores da área da Zona Sul, principalmente do bairro Botafogo. E ali ele conversou com muitos daquela sociedade ali, do bairro do Botafogo, da Zona Sul, e ouviu aquela população, ouviu as lideranças daqueles lugares ali, e conseguiu chegar a essa conclusão da importância desse projeto. Parabéns aos nobres vereadores. Também não fiz discussão da matéria, não fiz encaminhamento, para poder dar celeridade aqui ao nosso projeto, nosso processo de votação de projetos não polêmicos. Parabéns aos vereadores. E vamos para a segunda votação. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1229, de 2015, de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hipermercados, supermercados, farmácias e demais estabelecimentos comerciais de higienizar os carrinhos, cestas e utensílios disponibilizados aos clientes e dar outras providências. A matéria está pendente de parecer. Convido o vereador Valdir Brazão para emitir parecer pela Comissão de Abastecimento. Convido o vereador Jair Mendes Gomes para emitir parecer. Convido o vereador Eliel do Carmo para emitir parecer. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Higiene, convido o vereador Paulo Pinheiro. Doutor Rogério... Desculpa, vereador Paulo Pinheiro. Sim, só pode repetir qual é o projeto? Porque eu estava numa outra ligação aqui, me desculpa. Só para repetir qual é o projeto? Projeto de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hipermercados, supermercados, farmácias e demais estabelecimentos comerciais de higienizar os carrinhos, cestas e utensílios disponibilizados aos clientes. Certo. É o oitavo da pauta. Parecer favorável. Parecer favorável. Obrigado. Desculpa, hein? Para emitir parecer para a defesa do consumidor, vereadora Vera Lins. Vereadora Tereza Berger. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador professor Célio Luparelli. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Ok. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores... Presidente. Sim. Presidente, Sim. registre meu voto contrário, por favor. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Presidente. Aprovado, registrando Márcio. o voto contrário do vereador Pedro Duarte. Muito obrigado, presidente. Presidente, declaração de voto, por favor. Para a declaração de voto, a vereadora Tereza Berger. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero parabenizar o vereador Alexandre Esquerdo pela iniciativa. Ela é muito, muito importante. Eu acho até que nós aqui nesta casa, não sei se já aprovamos algum projeto, mas se não aprovamos, temos que rever, porque eu acho que os supermercados, além de higienizarem os carrinhos, também deveriam ter a disponibilidade de álcool gel para os seus clientes. Então, está de parabéns o vereador Alexandre Esquerdo, e, se pudesse, eu gostaria de ser coautora nesta iniciativa. Obrigada. Mais alguém que queira declarar voto? O projeto número 244 de 2017 fica prejudicado e segue ao arquivo com base no artigo
268 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1542 de 2015, de autoria do vereador professor Célio Luparelli, que inclui o Dia do Turismo em favelas no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146 de 2010. A matéria está pendente de parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Convido... Parecer favorável, senhor presidente. Vereador Jorge Felipe, parecer favorável. Pela Comissão de Cultura, convido o vereador Raimon. Vereador Tarcísio... Parecer favorável, presidente. Ok. Pela Comissão de Turismo, vereador Marcelo Ará. Vereador Carlos Bolsonaro. Vereador Renato Moura. Convido o vereador Vitor Hugo para dar parecer. Parecer favorável, vereador Jones Moura. Parecer favorável, presidente. Vereador Jones Moura. Convido o vereador Vitor Hugo para dar parecer pela Comissão de Turismo. Parecer favorável, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Presidente, registrar meu voto contrário, por favor. A presidência refaz a fala e submete ao plenário a votação em bloco as emendas 1 e 2. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Presidente. Em votação, sim, vereador Pedro. Deixa eu terminar. Na votação final. Deixa eu só terminar. Na votação final, registrar voto contrário, por favor. Nós ainda estamos votando, senhor vereador. Em votação, o bloco de emendas. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado e registrando o voto. Em votação, o projeto assim emendado. E registrando o voto... Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Registrando o voto contrário do vereador Pedro Duarte. Declaração Obrigado, de voto. presidente. Posso fazer a declaração de voto? Para a declaração de voto, vereador Tarcísio Mota. Vereador Pedro me deixou meio tonto, viu, Tarcísio? Nossa, Tarcísio me permitir. Não, tanto faz. Eu também vou declarar voto, mas podemos uma ordem, para mim não é um problema, não. Eu queria... Não. Posso declarar voto? Depois tem Tainá e Pedro para declararem voto também, pelo que eu vi aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores, boa tarde. Eu pedi para declarar o voto, votei favoravelmente. Quero parabenizar o nobre vereador Célio Luparelli por essa iniciativa e dizer que pedi para declarar voto apenas porque cheguei a ter uma dúvida sobre esse projeto, mas fui convencido por conta da questão, inclusive, na justificativa em que o nobre vereador aponta. O interesse aqui do projeto, e é assim que deve ser, é o fomento do turismo de base comunitária e do turismo local nas favelas cariocas, e não aquele turismo de grandes empresas que muitas vezes olham a favela como um lugar exótico a ser visitado por turistas, e isso é, sem sombra de dúvida, muito ruim. Então, neste ponto de vista, inclusive porque há experiências importantes que, inclusive, recuperam memória local, a história local de várias favelas na cidade do Rio de Janeiro, e, portanto, o turismo pode ser uma possibilidade de trabalho, renda e, ao mesmo tempo, de cultura para essas comunidades. Eu considerei que o projeto é um bom projeto e, por isso, teve meu voto favorável. Gostaria, portanto, apenas de registrar essa questão de que é preciso que o Poder Executivo, ao regulamentar, e esta Câmara, ao fiscalizar, prestem atenção para este elemento, que é o elemento da questão de que essa é uma forma de incentivar o turismo de base local e comunitária como atividade de renda para os próprios favelados e não uma lógica muito colonizadora que muitas vezes aparece um tipo de atividade de empresas de turismo em favelas cariocas. Apenas para demarcar essa diferença,
que eu quis fazer essa declaração de voto, mais uma vez parabenizando meu colega professor Célio Luparelli. Para a declaração de voto, o vereador Pedro Duarte. Presidente, vou ser muito breve e desde já pedindo desculpas, parabenizando o vereador Célio Luparelli pelo projeto, professor Célio Luparelli, me desculpando que eu vou desviar rapidamente do assunto, apenas para informar que eu considero uma questão muito importante a toda esta casa, a todos os vereadores. Acabou o julgamento da liminar que versa sobre os tribunais de contas, as indicações do Tribunal de Contas do município, e a liminar, da qual eu fui um impetrante, segue de pé por 2-1. Então, todas as nomeações estão suspensas e seguiremos com o médio do mandato de segurança. Então, como todos aqui desta casa acompanharam, eu gostaria de externar a todos e que, mais uma vez, digo felicidade no sentido de acreditar que estou em defesa do regimento, em defesa da lei, em defesa do que eu acho correto. Não é felicidade para atrapalhar, digamos assim, a vida de ninguém. A questão não é pessoal, mas feliz de ver que o judiciário acatou a nossa demanda e que o regimento, que as leis precisam ser cumpridas e o devido processo legal nesta casa é muito importante. Então, muito obrigado a todos os vereadores que me ligaram ao longo dos últimos dias, que externaram sua opinião favorável à batalha que a gente fez, que compartilharam conosco comentários muito gentis. Agradeço a todos vocês e dizer que vamos na justiça, seguir adiante e o mérito vai ser avaliado. Então, mais uma vez, muito obrigado, presidente. Uma boa tarde. Para a declaração de voto, a vereadora Tainá. Obrigada, presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras. Quero registrar aqui, não só em meu nome, mas em nome de todos os vereadores favelados, temos alguns aqui na casa, vereadora Mônica Benício, vereador Luciano, vereador Vitor Hugo, Tânia Bastos. Quero parabenizar Célio Luparelli pela iniciativa. Infelizmente, eu não posso pedir coautoria da legislatura passada, mas fica aqui minha reverência à sua iniciativa e falar que é muito importante a gente, sim, tocar nos próximos anos de nossa legislatura a discussão de fomento e condições, né, de conseguir tocarmos e construirmos uma política para as favelas, para a política cultural das favelas aqui da cidade do Rio de Janeiro. Quero aproveitar e reforçar aqui, já pedindo sua coautoria no projeto próximo que vai ser anunciado e debatido aqui na casa, que é o Favela Faz Cultura, de autoria do mandato, que dialoga muito com a iniciativa do turismo na favela, e a gente desdobra essas discussões nos próximos plenários. Obrigada e parabéns, Shelley. Para a declaração de voto, o vereador Raymond. Senhor presidente, senhoras vereadoras e vereadores, eu quero confraternizar-me com o vereador Célio Luparelli, parabenizá-lo, e quero dizer que farei uma questão de ordem para explicar a minha ausência na votação dos primeiros projetos daqui a pouquinho, mas não quero fugir do assunto, portanto, deixo a minha justificativa para uma questão de ordem após a votação do próximo projeto. Mas eu quero aqui, parabenizando o vereador Célio Luparelli, dizer da importância de nós termos um olhar para duas atividades essenciais. Primeiro, a atividade do turismo, que é uma das atividades mais importantes da cidade do Rio de Janeiro, e aqui vai o meu abraço a todos os que o promovem, o meu reconhecimento à Liga Independente dos Guias de Turismo, meu reconhecimento ao povo das comunidades de favela que sabe contar a sua história, que sabe estabelecer os marcos do turismo nas suas comunidades, sem deixar que tenha essa dimensão que lembrou muito bem o vereador Tarcísio, quer dizer, reclamando dessas atividades que são de ostentação, que às vezes consideram a favela como espaços exóticos. Nesse sentido, é bom nós compreendermos que, segundo dados de pesquisas, infelizmente não tão oficiais, até porque, conforme diz o Paulo Guedes, diz que quem pergunta muito acaba sabendo, acaba descobrindo o que não quer. Por isso, inclusive, a tentativa de acabar com a pesquisa censitária no Brasil. Mas, de acordo com outras pesquisas, nós sabemos que de cada três cariocas, um deles mora em favela ou periferia. Ou favela ou periferia. E essa realidade é uma realidade que a gente pode acenar positivamente, e o projeto do vereador Célio Luparelli acena para isso. Quero fazer uma outra lembrança, que é a lembrança da PPP da Rio Luz, que as favelas do Rio de Janeiro têm que ser atendidas com a PPP da Rio Luz. Atendidas na questão da iluminação de LED, atendida na colocação dos pontos de Wi-Fi, atendidas, para que tenha realidade. E acho que tudo isso vem ao encontro daquilo que o vereador Célio Luparelli apresenta
que é a inclusão do Dia do Turismo em favelas no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro, para que, ao ser consolidada essa inclusão, a gente tenha, de certa forma, um fomento, uma salvaguarda e um incentivo às atividades de turismo nas favelas e também pelos próprios moradores delas. Parabéns, vereador Célio Luparelli. Para a declaração de voto, a vereadora Mônica Benício. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras dessa casa, funcionários. Gostaria aqui, presidente, de saudar a iniciativa do vereador Célio, como já disse aí, o companheiro Tarcísio Mota, que é um turismo que busca fomentar a atividade cultural do local, aqueles microempreendedores do local, e não um turismo que visa exotizar a favela, exotizar a nossa cultura, e falo aqui como favelada, como maranhense, com muito orgulho que sou. Gostaria apenas de marcar aqui e saudar o professor Célio Luparelli pela iniciativa. Parabéns. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 302/2017, de autoria do vereador Rocal, que dispõe sobre a municipalização do Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande. A matéria requer parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Vereadora Tainá. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Cultura, vereador Raimon. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador professor Célio Luparelli. Parecer favorável, senhor presidente. Em discussão. Para discutir. Para discutir, o vereador Rocal. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, deveras ser esse projeto de lei autorizativo, cabendo ao prefeito acatar essa proposta legislativa, mas no mérito, que é por demais valioso para a cidade do Rio de Janeiro, em especial para o bairro de Campo Grande. Se, por um lado, a arte nasce na rua, na praça, na escola, ou em qualquer espaço onde a manifestação artística se faça presente, seja ela poesia, artesanato, teatro, desenho, dança, música, coletivos culturais, infinitos talentos que lhes são próprios, e, apesar também de constar em dezembro de 2020, no site da Prefeitura, que a Lei Aldir Blanc beneficiou com 37 milhões de reais repassados aos fazedores da cultura, mesmo assim, ainda é ínfimo, dados incontáveis anônimos que perderam, infelizmente, a participação da renda emergencial da cultura. Nesse sentido, é a Prefeitura a parceira mais próxima, aquela que dá a mão, que fomenta, porque isso faz parte da essência da cidade do Rio de Janeiro desde sua fundação. Então, esse lado é o clamor pela valorização da cultura de nossa cidade, principalmente nos tempos de pandemia. Por outro lado, tem a questão do pertencimento. O Rio de Janeiro, ainda na monarquia portuguesa, foi o berço dos grandes teatros, como, por exemplo, o Teatro João Caetano, o Real Teatro de São João, inaugurado pelo próprio imperador, pelo próprio Dom João VI, em 1813, e foi cenário de importantes acontecimentos históricos do país, como a assinatura da primeira Constituição brasileira. Na República, o próprio Teatro Municipal, que marca até hoje o quarteirão cultural de nossa cidade maravilhosa, é um outro belo exemplo disso. Mas foi no bairro de Campo Grande que o Rio de Janeiro, o Distrito Federal, do Império e da República, escolheu para homenagear aquele que foi um dos responsáveis pela construção do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, pela construção do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o dramaturgo e jornalista Arthur Azevedo, que faleceu 9 meses antes da inauguração do Teatro Municipal, em 1909. O Teatro Arthur Azevedo foi inaugurado em agosto de 1956, completa esse ano 65 anos.
e teve Negrão de Lima, prefeito biônico, presente na inauguração. O Distrito Federal foi para Brasília em 1960. O Rio de Janeiro perdeu a importância de ser a capital federal, sendo criado o Estado da Guanabara. O recém-criado Estado da Guanabara herdou o Teatro Arthur Azevedo. Quando o Estado da Guanabara deixou de existir e o Rio de Janeiro passou a ser capital fluminense, o teatro passou, então, a ser do Estado do Rio de Janeiro. A proposta de municipalização é resgatar a história da criação do teatro e, ao mesmo tempo, entregá-lo aos fazedores da cultura da região. Tomar conta, fomentar, fiscalizar na esfera municipal. Que Campo Grande tome as rédeas de sua própria história, aquilo que lhe pertence, para não assistir, no futuro, o governo do Estado fechando também esse espaço, assim como fez com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e, recentemente, com o Hospital dos Idosos de Campo Grande. Por isso, eu peço apoio dos meus pares. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum senhor vereador para a declaração de voto? Para a discussão? Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, registrar o voto contrário, por favor. Aprovado, registrando o voto contrário do vereador Pedro Duarte. Declaração Obrigado. de voto rápida aqui, senhor presidente, por favor. Para a declaração de voto, o vereador Tarcísio Mota. Apenas para parabenizar a iniciativa do nobre vereador Rocal. Solicito, inclusive, se for possível, a coautoria do projeto. Acho que a gente precisa, de fato, acompanhar essa questão da política cultural na cidade do Rio de Janeiro. Anunciar, inclusive, que a Comissão Permanente de Cultura, da qual eu, Raimon e o vereador Renato Moura fazemos parte, vai estar organizando uma audiência pública que vai justamente tratar dos equipamentos de cultura na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Momento, inclusive, pelo qual, caro vereador, eu lhe convido a estar, inclusive, presente para fazer uma fala sobre este teatro, né, e sobre todas as questões desse projeto de lei, todas as questões que envolvem a questão da cultura na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Sem sombra de dúvida, né, a gente vive uma cidade que tem uma concentração de equipamentos culturais muito forte, né, é uma cidade que investe pouco em cultura, mas o pouco que investe concentradamente nas zonas sul e central da cidade do Rio de Janeiro. E, portanto, a gente precisa, e durante muito tempo, a reivindicação dos movimentos de cultura da cidade do Rio de Janeiro, a territorialização desse orçamento, e, sem sombra de dúvida, se pudermos contar com mais este equipamento sob controle, cuidado e fiscalização da Prefeitura, será muito bom para todos nós. O que queremos são que os equipamentos de cultura estejam vivos, atuantes e bem. A pandemia vai passar e a cultura é importante durante a pandemia e será mais também depois. Muito obrigado e parabéns mais uma vez, caro vereador Rocal. Em tramitação ordinária em primeira discussão... Senhor presidente, sim. César Maia, pedindo coautoria também desse importantíssimo projeto de lei do vereador Rocal. Ok. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 710 de 2018, de autoria do vereador João Mendes Jesus, que institui o projeto Passeio Limpo no âmbito do município e dá outras providências. O projeto requer parecer pela Comissão de Administração. Vereador Jorge Felipe. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Assuntos Urbanos, vereadora Tainá. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Educação, vereador Célio Luparelli. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Higiene, vereador Paulo Pinheiro. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Turismo, vereador Marcelo Ará. Vereador Carlos Bolsonaro. Vereador Renato Moura. Convido o vereador Rocal para dar parecer. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Meio Ambiente, vereador Vitor Hugo.
Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Direitos dos Animais. Vereador Luiz Ramos Filho. Vereadora Vera Lins. Boa tarde, presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereador professor Célio Luparelli. Parecer favorável, senhor presidente. Alô? Em discussão. Em discussão. Posso sim. Vereador Paulo Pinheiro, por favor, desligar o áudio. É só que tem um parecer. Não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto número 841 de 2018 fica prejudicado e vai ao arquivo, com base no artigo 268 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1006 de 2018, de autoria do vereador Raimon, que dispõe sobre a garantia das informações e acesso da pessoa com deficiência às modalidades da educação e da outras providências. A matéria requer parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, vereador Jorge Felipe. Parecia favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Educação, vereador professor Célio Luparelli. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, vereador Pedro Duarte. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Finanças, foi. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Em tramitação de voto, presidente. Para a declaração de voto, vereador Raimon. Quero agradecer às vereadoras e vereadores por essa votação, esse projeto importante. Eu ontem fiz aqui uma fala sobre a Escola Marli Frois. Hoje estamos votando um projeto em que todos os serviços oferecidos pela Secretaria de Educação devem estar disponibilizados para as pessoas com deficiência. Essa é uma luta que todos nós temos certeza que é uma luta de todo o parlamento, que é uma luta de toda a sociedade. Então, eu quero aqui agradecer o voto de cada um e de cada uma, e quero aqui, senhor presidente, aproveitar e fazer uma justificativa muito rápida, aproveitar esse tempo que tenho, e me dirigir especificamente ao vereador César Maia, a quem agradeço muito a generosidade, a disponibilidade em dialogar comigo. Vereador César Maia, a minha assessoria me informou que nós tivemos o projeto aprovado em primeira discussão, com as emendas aprovadas, e eu tive, na verdade, um apagão de internet aqui na minha casa, computador, telefone, e não tive condições de interagir naquele momento. Eu quero pedir desculpas ao plenário por não ter apreciado as emendas e as discutido, mas sei que elas foram aprovadas e quero aqui fazer essa justificativa, pedir minhas desculpas, minhas escusas, de modo particular ao vereador César Maia, mas mais do que isso, agradecer. O projeto da aromaterapia é um projeto muito bom que Vossa Excelência apresentou. Os trabalhadores, simpatizantes, trabalhadores, pessoal que luta pela aromaterapia, que é uma das modalidades, né, de saúde prevista, inclusive, no Sistema Único de Saúde, estão honrados com o projeto que Vossa Excelência apresenta. Tivemos o cuidado, e felizmente também quero agradecer a todos os vereadores que deram seu apoiamento, tivemos o cuidado de apresentar as emendas pelas comissões para não atrasar a tramitação do projeto. Então, uso esse momento aqui de declaração de voto para agradecer pelo projeto aprovado e para me desculpar com os vereadores e com o próprio vereador César Maia por ter tido essa dificuldade que não coube a mim resolvê-la a tempo. Muito obrigado. Em tramitação ordinária em primeira discussão,
projeto de lei número 1239 de 2019, de autoria do senhor vereador Marcelo Ará, que dispõe sobre a colocação de cestas coletoras para coleta seletiva de lixo na orla marítima do município do Rio de Janeiro. A matéria requer parecer da Comissão de Justiça e Redação. O vereador Inaldo. Vereador Alexandre Esquerdo. Vereador Dr. Gilberto. Vereador Jones Moura. Presidente, pela constitucionalidade. Pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor, vereador Jorge Felipe. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Assuntos Urbanos, vereadora Tainá. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Meio Ambiente, vereador Vitor Hugo. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador professor Célio Luparelli. Parecer favorável, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1297 de 2019, de autoria da senhora vereadora Tânia Bastos, que inclui a Semana de Mobilização Municipal da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Desaparecidos, no calendário oficial da cidade, consolidado pela Lei número 5.146 de 2010. A matéria está pendente de parecer. Pela Comissão de Administração, vereador Jorge Felipe. Vereador Luciano Medeiros. Vereador Eliel do Carmo. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Educação, vereador professor Célio Luparelli. Parecer favorável, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Em votação, a emenda de número 1. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto a ser emendado. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação... Uma rápida declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, a vereadora Thaís Ferreira. Muito obrigada pela palavra. Muito boa tarde a todos que estão nos assistindo e todos os nobres colegas vereadores. Nós, da comissão, gostaríamos apenas de relembrar o nosso compromisso de avançar na agenda de proteção e garantia dos direitos de toda criança e adolescente e, nesse sentido, parabenizar a vereadora Tânia por essa atitude de incluir no calendário da cidade uma semana de mobilização pela garantia de todas as crianças cariocas, todos os adolescentes cariocas que encontram-se hoje desaparecidos e longe das suas famílias. Nesse sentido, fica o nosso compromisso de pensar novas iniciativas a partir dessas que criem programas efetivos para que essas crianças tenham a sua dignidade retomada e garantida desde o começo até o fim de suas vidas. Muito obrigada e parabéns mais uma vez, vereadora. Declaração de voto, por favor, presidente. Para a declaração de voto, a vereadora Mônica Benício. Gostaria de parabenizar a iniciativa da vereadora Tânia Bastos, que inclui a Semana de Mobilização Municipal de Defesa do Direito das Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Ontem, para lembrar aqui, completaram 4 meses de desaparecimento dos 3 meninos de Belfor Roxo, Lucas Mateus, Alexandre e Fernando Henrique, e observamos com descaso e morosidade as autoridades.
Sabemos que as investigações teriam outros rumos e andamentos e repercussões, inclusive, do caso, se as crianças fossem brancas e ricas. Parabéns, vereadora Tanabás, pela iniciativa. Obrigada. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1393/2019, de autoria do vereador Felipe Michel, que institui a política de atividade de ginástica laboral e dá outras providências. A matéria requer parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vereador, convido o vereador professor Célio Luparelli para dar Pela parecer. constitucionalidade, senhor presidente. Pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor, vereador Jorge Felipe. Vereador William Siri. Parecer favorável, presidente. Para emitir pela Comissão de Higiene e Saúde, vereador Paulo Pinheiro. Parecer favorável, presidente. Vereador João Ricardo. Pela Comissão de Trabalho e Emprego, vereador William Siri. Parecer favorável, presidente. Em discussão. Para discutir muito rapidamente. Para discutir a vereadora Thaís Ferreira. Para fins de educação política, como é o compromisso da nossa mãe data, a gente gostaria de dizer para todo mundo que a prática de ginástica laboral é uma atividade que produz bem-estar e pode prevenir lesões em decorrência dos esforços, posturas e atividades do trabalho. E lembramos que em tempo de pandemia, muitas pessoas estão tendo necessidade de trabalhar a partir de casa, todas aquelas que podem, também é bom frisar. E além do profissional de educação física, como diz o projeto, também faz parte das atribuições do profissional fisioterapeuta a realização dessa prática que é conhecida como ginástica laboral. Apenas para fins de informar e garantir que todo mundo que nos assiste tenha cada vez mais informação qualificada e segura também. Muito obrigada, presidente. Mais alguém? Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1640, de 2019, de autoria do vereador Rafael Aloysio de Freitas, que inclui o dia de São Cristóvão, padroeiro do bairro de São Cristóvão, no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146, de 2010. A matéria requer parecer da Comissão de Justiça e Redação. Convido o vereador professor Célio Luparelli. Pela condicionalidade, senhor presidente. Pela Comissão de Administração, o vereador Jorge Felipe. Vereadora Vera Lins. Favorável. Pela Comissão de Cultura, vereador Raimon. Parecer favorável, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Presidente, abstenção, por favor. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, registrando o voto contrário do vereador. Não, presidente, abstenção. Registrando a abstenção do vereador Pedro Duarte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1682, de 2020, de autoria do vereador Wellington Dias, que acrescenta o artigo 6A, lei número 6.432. A matéria requer parecer da Comissão de Justiça e Redação. Convido o vereador professor Célio Luparelli para dar parecer. Pela condicionalidade, senhor presidente. Pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor, vereador Jorge Felipe. Vereadora Tereza Berger. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Educação, vereador professor Célio Luparelli.
Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, vereador Lindbergh. Vereador Márcio Ribeiro. Vereador Dr. Carlos Eduardo. Vereadora Thaís Ferreira. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador professor Célio Luparelli. Parecer favorável, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Presidente, registrar voto contrário, por favor. Aprovado e registrando o voto contrário do vereador Pedro Duarte. Para a declaração de voto. Para a declaração de voto, o vereador Tarcísio Mota. Queria rapidamente também parabenizar o nobre vereador Wellington Dias. Há muitos anos que a gente luta por mais orçamento para a educação especial. É absolutamente importante que a gente acompanhe a execução e a destinação de recursos orçamentários para exatamente garantir salas de recurso, né, profissionais, formação dos profissionais de educação, agentes de apoio à educação especial. Há uma série de elementos muito importantes para que, de fato, a política de inclusão na cidade do Rio de Janeiro seja uma inclusão com qualidade, porque a política de inclusão sem qualidade é uma exclusão disfarçada de inclusão. E, para isso, a gente precisa de destinação de recursos orçamentários. Acho esse elemento, esse projeto do vereador Wellington Dias muito importante. E quero convidar aos nobres vereadores que a gente faça esse debate também na discussão de todo o projeto de lei orçamentária, para destinar à educação especial recursos que, de fato, são necessários para garantir a educação como direito fundamental destas crianças, jovens e adultos na cidade do Rio de Janeiro. Então, parabéns ao vereador Wellington Dias, e a gente que vai passar agora, daqui a pouco, pelo processo de discussão do orçamento para o próximo ano, é essencial que a gente também discuta a questão da destinação desses recursos. Parabéns ao vereador por esse excelente projeto e aproveito para solicitar a coautoria, se for possível. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, vereador Wellington Dias. Só para dizer que está aberto a coautoria de todos os colegas. Para declarar, presidente. Para a declaração de voto, vereador Chico Alencar. Já agradecendo o vereador Wellington Dias por essa coparceria de um projeto tão importante e lembrando, na linha do que o nosso líder Tarcísio Mota assinalou, que a dotação orçamentária para a política de educação especial no município do Rio tem sido sempre muito insuficiente. Quando, por iniciativa do vereador Wellington Dias, aliás, homônimo do governador e meu amigo pessoal, lá do meu Piauí, minha terra paterna, governador Wellington Dias, que tem tido uma atuação muito forte, inclusive no combate à pandemia e àqueles que a negam. Mas, fechado esse parênteses, o relatório resumido da execução orçamentária de 2019 indica que menos de 0,01% foi aplicado na educação especial. Ou seja, é um déficit permanente, agudo, injusto, inclusive com esses alunos e pais que precisam dessa assistência, desse apoio. O desafio é a fiscalização da execução orçamentária, como o Tarcísio já destacou. Para isso, inclusive, a resposta a requerimentos de informação continua sendo fundamental. Governos, em geral, não querem ser fiscalizados para burlar a lei. E isso a gente não pode admitir. Parabéns, vereador Wellington Dias. Excelente projeto. Presidente, e obrigado pela parceria. Declaração, por favor. Calma, Pedrinho. Para a declaração de voto, vereador Pedro Duarte. Meu Deus. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria de ser breve, só expor o meu voto contrário.
Eu defendo que o orçamento deve ser debatido no âmbito da lei orçamentária, da lei de diretrizes orçamentárias, da LOA e da LDO. Eu sou conceitualmente contra engessamentos orçamentários, definições prévias em função de um número, sobretudo, até porque se fosse o caso de definir um parâmetro, eu defenderia que tivesse audiência pública, que tivesse muitas reuniões, que a gente entendesse qual é o percentual. Então, só para deixar claro aqui que, de forma alguma, é uma questão específica com a educação especial, que, de fato, olhando os números, percebe-se que é um valor muito baixo, mas eu defendo que isso seja debatido no âmbito das leis orçamentárias, por uma visão conceitual contrária às determinações prévias de percentuais específicos dentro do nosso orçamento. Então, só para esclarecer esse ponto, sobretudo ao autor, vereador Wellington Dias, parabenizo pelo mérito do tema, mas só expondo também aqui a todos o porquê do meu voto contrário. Muito obrigado, presidente. Declaração de voto, senhor presidente. Quem pediu? Eliel do Carmo. Vereador Eliel do Carmo, para a declaração de voto. Boa tarde, senhor presidente, os companheiros de trabalho, meus amigos queridos, um grande abraço. Acompanhando aqui a discussão, parabéns ao vereador Wellington Dias, acompanhando também a fala do nobre vereador Tarcísio Mota, só para lembrar que hoje, dia 28 de abril, é o Dia da Educação. E isso nós temos que debruçar diante disso. Essa pandemia mostrou o abismo que existe nesse país, sobretudo na nossa cidade também, desse distanciamento aí da tecnologia, que é uma arma poderosa para isso. Alunos que têm condição, outros alunos que não têm condição, ampliando ainda mais esse abismo. Eu tenho certeza de que todos nós temos a ideia de que a educação é responsabilidade de todos, do governo, dos professores, da família, dos pais, da sociedade, de um modo geral. A família é a base da formação educacional das pessoas, não é? Então, eu quero, nessa oportunidade, tão somente, senhor presidente, parabenizar os nobres vereadores que são professores, que atuam aí nas escolas ou que atuaram de forma brilhante e continuam nos ensinando. E faço questão de registrar aqui vereador Chico Alencar, Raimundo, Tarcísio Mota, professor Célio Luparelli, Rocal. No âmbito da sociedade e da educação, a gente aprende com homens nesta casa, como o vereador César Maia, como o vereador Jorge Felipe e tantos outros, em qual somos eternos alunos. E como é bom sermos alunos, para a gente ir aprendendo a cada dia. E, sobretudo, o papel brilhante que o vereador Márcio Santos, presidente da Comissão de Educação desta Casa, tem feito junto aos seus pares. Então, eu quero aqui, esse dia 28 de abril, Dia da Educação, não gostaria que essa data passasse em branco. Por isso eu pedi a declaração, senhor presidente. Em tramitação ordinária, em primeira discussão... Declaração de voto, presidente. Eu havia pedido. Para a declaração de voto, vereador Raimundo. Depois, vereador Márcio Ribeiro, Márcio Santos, por favor. Ok, vereador Raimundo. Muito obrigado, vereador Márcio Santos. É muito interessante, né, vereador Wellington Dias, e quero parabenizá-lo mesmo. Essa casa tem votado muitas matérias em relação às pessoas com deficiência. E o próprio vereador Márcio Ribeiro, que me sucederá aqui na declaração de voto, aprovou já esse ano projeto de antecipação, não, de priorização absoluta de vacina para as pessoas com deficiência. Então, assim, esse projeto do vereador Wellington Dias é um projeto que vem muito a tempo, sabe? Ou melhor, talvez venha na cronologia atrasado, porque não deveria ser objeto de projeto de lei, deveria ser já uma destinação da própria Secretaria Municipal de Educação, da organização orçamentária, da produção orçamentária, mas o vereador Wellington Dias, como legislador que é, ele crava, né, uma flecha na lua. Isto é, ele acerta o alvo. Ele diz, olha, é preciso a gente parar com essa história de que vai todo mundo olhar para a educação especial, é preciso que a educação para as pessoas com deficiência seja estabelecida no orçamento da Prefeitura do Rio de Janeiro, na pasta da Secretaria Municipal de Educação. Nós aprovamos, sabe, vereadores, aprovamos no ano de 2016, um projeto de lei na casa, que é o projeto de lei do OCA, Orçamento Criança e Adolescente.
esse orçamento é muito simples, né? Ele apenas pede à prefeitura que a prefeitura elabore e dê prestação de contas dos recursos que foram destinados a crianças e adolescentes. Nesse projeto de lei 1682, apresentado pelo vereador Wellington Dias, ele faz uma destinação para a educação especial. É uma riqueza, já é o segundo projeto que nós votamos nesta mesma teia, nesta mesma onda, nesta mesma linha no dia de hoje. Parabéns ao vereador Wellington Dias, parabéns à Câmara que o aprova nesse momento. Para a declaração de voto, o vereador Márcio Ribeiro. Obrigado, presidente. Quero aqui parabenizar o vereador Wellington Dias pela iniciativa, pelo projeto. Como bem disse aqui o vereador Raimon, a gente sabe que muitas das vezes a atenção, né, para a pessoa com deficiência na nossa cidade não é feita da maneira fazer com que esse olhar seja cada vez mais atencioso, que a gente consiga garantir que essas pessoas cada vez tenham mais direitos, quando isso já deveria ser uma coisa normal e funcionando já praticamente no automático, né? A gente dá mais atenção a quem mais precisa. Só que, infelizmente, essas coisas não acontecem normalmente, precisa dos olhares cada vez mais dedicados e mais debruçados dessa casa em relação a essa discussão. Aqui, na hora de dar o parecer pela comissão, eu fiquei sem a internet aqui, não consegui dar, mas parecer super favorável, né? E queria muito aí, além de parabenizar o vereador Wellington Dias pela iniciativa, queria muito solicitar a ele a possibilidade de coautoria. Simpatizo e acredito muito nesse projeto. Obrigado, presidente. Mais uma vez, parabéns, vereador. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 1705 de 2020, de autoria do vereador Zico, que dispõe sobre a instalação de célula de segurança para os garis nos caminhões que fazem a coleta de lixo. A matéria requer parecer da comissão... Presidente, sim. Eu gostaria de pedir adiamento dessa matéria e gostaria de explicar por quê. É possível? Pode falar, vereadora. Presidente e vereadores, o novo Código de Trânsito não permite esse tipo de compartimento nos caminhões de coleta de resíduos sólidos urbanos. Eu queria ter pelo menos um tempo com o vereador Zico para que nós tentássemos emendar ou construir um substitutivo para que nós não perdêssemos a excelente iniciativa, claro, do vereador, mas garantir uma forma mais adequada para os trabalhadores da coleta de resíduos sólidos urbanos. Adiar por quantas sessões, vereadora? A próxima sessão extraordinária. Eu me comprometo a encontrar o Zico, hoje é o aniversário dele. E nós podemos tratar durante essa próxima semana. Na próxima quarta-feira ele pode voltar à pauta. Por uma sessão, vereadora. Isso, obrigada. A presidência submete ao plenário o requerimento de adiamento por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 1888 de 2020, de autoria do vereador Jaída Mendes Gomes, que dispõe sobre a criação de unidade de pronta resposta de urgência em fisioterapia, nas unidades de pronto atendimento 24 horas, e da outras providências. A matéria requer parecer da Comissão de Justiça e Redação. Convido o vereador professor Célio Luparelli para emitir parecer. Pela constitucionalidade, senhor presidente. Pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, convido o vereador Jorge Felipe. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Higiene, vereador Paulo Pinheiro. Presidente, eu queria falar diretamente para o autor do projeto, o vereador Jair. O projeto a intenção do projeto é ótima, mas criar um serviço, uma estrutura de forma pontual e isolada, não ajuda a termos uma rede de saúde melhor. É preciso que seja planejado. Imagina, as UPAs já estão com problemas enormes, as UPAs estão com problemas cheios de pacientes. As UPAs hoje são unidade de pronto atendimento. Você agora criar acho que é importantíssima a unidade de pronto atendimento,
para essa unidade, criando dessa maneira uma estrutura nova na fisioterapia. Acho que a fisioterapia é importante, fisioterapeutas são essenciais nos CTIs, na unidade de terapia intensiva, mas nesse momento, a criação, pontualmente, colocar um serviço novo dentro de uma unidade, sem planejamento, sem conversar com a Secretaria de Saúde, sem que a Secretaria planeje isso melhor, como é que vai fazer essa coisa? Eu acho, por isso, meu parecer contrário ao projeto. Parecer contrário da Comissão de Higiene. Pela Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereador professor Célio Luparelli. Parecer favorável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira... Presidente, voto... Presidente. Abstenção. Registrando a abstenção do vereador Paulo Pinheiro. Abstenção do vereador Tarcísio Mota. Registrando a abstenção do vereador Tarcísio Mota. Do vereador... Abstenção do vereador Thaís Ferreira. Não entendi, perdão. Presidente, Do restante Thaís da bancada Ferreira do pessoal. E doutor Marcos Paulo. Registrando a abstenção do vereador doutor Marcos Paulo. Abstenção, Da vereadora presidente, Thaís Ferreira. Mônica Da vereadora Mônica Benício. Do vereador Chico Alencar. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1913/2020, de autoria do vereador doutor Marcos Paulo, que determina que os agressores que cometerem o crime de maus tratos arquem com as despesas do tratamento do animal agredido na forma que menciona. A matéria requer parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Convido o vereador Jorge Felipe. Parecer favorável, senhor. Pela Comissão de Direitos dos Animais, vereador Luiz Ramos Filho. Favorável. Pela Comissão de Higiene e Saúde Pública, vereador Paulo Pinheiro. Vou pedir para o doutor João Ricardo, que estava há pouco... Vereador doutor João Ricardo. Posso fazer a votação, por favor. Parecer favorável, presidente Márcio. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador professor Célio Luparelli. Parecer favorável, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, vereador doutor Marcos Paulo. Presidente Márcio Santos, esse projeto ele é muito importante, levando em consideração, é claro, que o agressor ele está submetido à sanção criminal, à responsabilização criminal, mas é importante que aquele animal que foi agredido, que foi maltratado, ele tenha o tratamento médico custeado. Até porque nós não temos no município do Rio de Janeiro e nem no estado um hospital público veterinário que seja gratuito e que possa fazer frente ao tratamento desses animais. E a gente sabe que o custo de um tratamento veterinário é muito caro. Só para se ter uma ideia, do ponto de vista de saúde, é óbvio que eu não falo educação, moradia, vestimenta e outras questões, mas do ponto de vista da saúde, é mais barato ter um filho do que ter um animal dentro de casa. As pessoas que têm um cão, um gato, um animal dentro de casa ou que cuidam dos animais em situação de rua, sabem o quanto é custoso cuidar de um animal. Só para se ter uma ideia, um animal que ou por atropelamento, ou por um espancamento, uma agressão sofrida, que tem uma fratura e precise de ser submetida a uma cirurgia, esta cirurgia pode chegar a custar 5, 6 mil reais só de cirurgia. Diárias em clínicas veterinárias chegam a custar 500, 600, 700 reais a diária. Então, para quem não é afeito a seara animal e que não cuida de animal, só para ter uma noção muito clara do quanto é caro
cuidar de um animal, principalmente no município do Rio de Janeiro, onde o custo de vida é muito alto e que um animal que é agredido, o mínimo que a gente deva cobrar do agressor é que ele custeie todo o tratamento para que aquele animal seja curado ou simplesmente seja tratado com dignidade. E é óbvio, esse agressor também irá responder criminalmente, porque maus tratos é um crime e que deve ser combatido e a pessoa responsabilizada com todo o rigor da lei. Então, agradeço aos meus pares por ter votado em primeira discussão favoravelmente esse projeto e a gente espera que possamos caminhar cada vez mais para uma sociedade mais igualitária e que os animais sejam vistos e sejam bem atendidos pela Prefeitura e pelo Poder Público. Muito obrigado. Para a declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, o vereador Chico Alencar. Presidente, o vereador Eliel do Carmo lembrou muito bem que hoje é o Dia Internacional da Educação. E eu quero fazer uma vinculação desse ótimo projeto de iniciativa do nosso companheiro, vereador Dr. Marcos Paulo, com o ato de educar. Educar, sabemos todos, é descentrar, é ensinar a olhar para dentro e para fora de si mesmo. E nesse olhar do mundo exterior, que só é fecundo quando acompanhado do olhar do mundo interior, que nós somos, que estamos fazendo aqui, existirmos a que será que se destina, o olhar para o mundo exterior, para o que nos cerca, por tudo que tem patas, asas e raízes, para a natureza da qual fazemos parte, é fundamental. Uma concepção antropológica muito recente, inclusive por parte de instituições religiosas, colocava o ser humano como dominador de tudo. Tudo lhe devia ser submisso. A sua presença no mundo era daquele que civilizava, às vezes sifilizava também, e que tinha o poder, dava nome a todas as coisas, decidia sua vida e sua morte. A escravidão chegou ao extremo nesse tipo de domínio, ao estabelecer que um ser humano tinha o direito de vida e morte sobre outro ser humano. A duras penas, com muita luta, a gente está superando essa quadra. E esse olhar que o Dr. Marcos Paulo e outros vereadores trazem aqui é muito importante para a gente ter essa percepção para a qual o Rio de Janeiro, inclusive nossa cidade, é especialmente vocacionado, do cuidado com a casa comum e com os nossos semelhantes, que a gente dizia antigamente que eram animais irracionais e que eu peço até a partezinha do Dr. Marcos Paulo para complementar. Hoje a denominação correta é de seres sencientes, ou seja, dotados de sentimentos. Então, portanto, eles sentem amor, sentem medo, sentem tristeza e vários outros sentimentos que afligem não só o ser humano, mas também o animal. Muito bem, está tudo dito. Parabéns pela iniciativa. Também ela se soma às homenagens que a Câmara Municipal do Rio faz ao Dia Internacional da Educação. Sejamos educados, inclusive, com os nossos animais, tantas vezes abandonados e que sofrem muito, como Vossa Excelência acaba de dizer. Declaração de voto, por favor, presidente. Para a declaração de voto, a vereadora Mônica Benício. Gostaria de elogiar a iniciativa do meu companheiro de partido, Dr. Marcos Paulo, pelo PL. A violência contra animais é algo bárbaro, já teve explícito aí na declaração de voto, que virou uma poesia do companheiro Chico Alencar, nobre vereador. E assim, além das sanções administrativas e penais existentes, a responsabilização civil pelos gastos decorrentes de agressão é de suma importância. Não admitiremos violência contra os animais. Parabéns, vereador Dr. Marcos Paulo. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1921 de 2020, de autoria do vereador Carlos Caiado, que inclui na lei número 5.242 de 2011 a ação social Recreio,
ASR, como de utilidade pública. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Jorge Felipe, né? Em tramitação ordinária, primeira discussão. Projeto de Lei 1978/2020, de autoria do vereador Jorge Felipe, que dá o nome de Johnny de Castro, atriz, cantora, ativista, ao Teatro Café Pequeno, localizado no bairro do Leblon, no município do Rio de Janeiro. Matéria está pendente de parecer. Convido o professor Célio Luparelli, Comissão de Justiça e Redação. Pela constitucionalidade, senhor presidente. Pela Comissão de Educação, convido o vereador Márcio Santos. Parecer favorável, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Presidente, pela abstenção, por favor. Aprovado. Registrando... Carlos Bolsonaro registrando voto contrário, por favor. Desculpe, presidente. E, presidente, Pedro Duarte pela abstenção. Registrando o voto contrário do vereador Carlos Bolsonaro e a abstenção do vereador Pedro Duarte. Em tramitação ordinária, projeto de lei 17 de 2021, de autoria do vereador... Presidente. Declaração de voto, presidente. Presidente? Oi. Vereadora Tainá de Paula, querendo declaração de voto. Está em declaração de Sobre voto, o projeto vereadora Tainá de anterior, Paula. você passou para outra tramitação. Obrigada. Quero, na verdade, parabenizar a iniciativa do vereador, sem dúvida, nosso eterno presidente, que coloca dois pontos muito importantes. Vereadora, só um minutinho. Claro. Essa declaração de voto, de qual projeto? Do projeto de iniciativa do vereador Jorge Felipe. 1978. Sim. 1978. Com a palavra, a vereadora Tainá de Paula. Perdão. Quero reforçar aqui meu agradecimento e meu parabéns ao nosso eterno presidente Jorge Felipe, falar que é uma iniciativa que toca dois pontos muito importantes aqui na cidade. Um é a democratização da cultura e a democratização da discussão da Zona Sul do Rio de Janeiro. Teatro Café Pequeno, sem dúvida alguma, é um dos pontos mais importantes da boemia, do cenário carioca e da cultura popular, da cultura de rua, a partir da sua discussão que evocava, a partir do Café Pequeno, para as ruas e calçadas ali do Leblon. E reforçar também a importância de Johnny de Castro, ativista dos direitos LGBTs, figura importante para a causa LGBT, eu como uma mulher LGBT, assim como Mônica Benício, assim como outras figuras aqui da casa, me coloco aqui parabenizando e louvando essa iniciativa do nobre vereador Jorge Felipe. Obrigada, presidente. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 17 de 2021, de autoria do vereador Márcio Santos, que dispõe sobre a utilização de forma gratuita aos consumidores de banheiros localizados nos quiosques da Orla do Rio de Janeiro. Para discutir, o vereador Márcio Santos. Qual é o de lá? Senhor presidente, vereador Vitor Hugo, senhoras e senhores vereadores, eu vou fugir um pouquinho da discussão do tema para falar um pouquinho do dia de hoje, que é um dia especial, o dia que a nossa cidade está em festa. A maior escola de samba do planeta, nossa querida Mangueira, completam 93 anos de fundação. Foi no dia 28 de abril de 1928, um sábado,
no Buraco Quente, número 21, no terreiro de Tia Fé, que Chico Porrão, Pedro Caim, Abelardo Bolinha, Saturnino Gonçalves, Zé Espinguela, Marcelino e Cartola fundaram a Estação Primeira de Mangueira, uma verdadeira escola de samba, com exceção de José Gomes da Costa, o Zé Espinguela, jornalista, escritor, pai de santo, jongueiro e sambista. Os demais fundadores da Estação Primeira talvez não tivessem dimensão da expressão política que se tornaria a escola de samba, em especial a nossa querida Mangueira. A Mangueira é uma associação recreativa, presidente, de negros, pobres, periféricos, semi-analfabetos, lançado para a margem da nossa cidade. O Morro foi, desde os seus primórdios, uma instituição cultural carnavalesca, que se distinguiu das demais manifestações do tipo que aconteciam na cidade sob a orientação de Zé Espinguela. Foi através do samba que essa comunidade, a do Morro da Mangueira, passou a ser vista e lembrada pela sociedade, pela cidade e pelo Estado. Foi em 1936, presidente, que o então prefeito do Distrito Federal, Pedro Ernesto, visitou o ensaio da Mangueira e, na ocasião, a pedido de sua diretoria, foi realizada a construção da primeira unidade escolar da comunidade, que era habitada desde os fins do século XIX, com a abolição da escravidão e o fim da monarquia. Foram os carroceiros e os serviçais do Palácio Imperial que lá fizeram morada devido à proximidade. Foi necessário passar quase 50 anos de ocupação, quase meio século, e com menos de 10 anos de fundação da escola de samba, foi erguida a Escola Municipal Humberto de Campos, localizada na Travessa Saião Lobato, no Buraco Quente, em funcionamento até o dia de hoje. Essa unidade escolar é fruto da união dessa comunidade, a partir do samba. O samba fez para além da escola de samba, mas também a escola de educação. As escolas de samba representam um processo de resistência singular, inicialmente possibilitando os negros de participarem do carnaval na nossa cidade, de realizar suas confraternizações e atividades religiosas que se misturavam. Após o candomblé, acontecia a roda de samba, com a organização dos grêmios, diminuiu o modo constante, ainda que existente, periodicamente das batidas policiais que visavam proibir os batuques. Amigos e amigas, senhoras e senhores vereadores, que ironia do destino. Foram as escolas de samba que foi o nosso batuque, o nosso ritmo, que caracterizou a nossa cidade, o nosso povo, o nosso país. Foi o samba, foram as escolas de samba que divulgaram e continuam divulgando o que há de melhor que temos no Rio de Janeiro para todo o Brasil. Toda a sociedade deve muito ao samba, ao carnaval, à Estação Primeira de Mangueira, que até a honras à Rainha Elizabeth e ao Príncipe Charles e centenas de presidentes já fez. Senhoras e senhores vereadores, foi a Mangueira que manteve a Mangueira onde é a Mangueira hoje, não se tornando mais uma das comunidades removida, seja na ditadura, seja no Estado Novo, ou na situação militar, para longe dos olhos dos turistas e da classe média. Algumas comunidades da minha querida Zona Oeste, como a Vila Kennedy, a própria Vila Aliança, e é fruto dessas desocupações. Muitos de lá que vivem lá são descendentes diretos dos moradores da antiga favela do Esqueleto e continuam acalentando em seus corações o amor pela verde e rosa. Foi a Mangueira, em 1988, que permitiu o questionamento de que abolição foi essa que o Brasil teve, com eco em toda a sociedade, livre do açoite e da senzala, preso na miséria da favela. Foi essa mesma instituição, presidente, quase centenária, que possibilitou o surgimento do maior programa social do Brasil, referência internacional, iniciado em 1987 com a Vila Olímpica da Mangueira, que já recebeu a visita de centenas de esportistas e de renome mundial, bem como do ex-presidente Bill Clinton.
Foi a Mangueira que contou e cantou a história que a história não canta, não conta, fazendo mais uma vez o Brasil inteiro se questionar. Parabéns a quem fez e faz a Mangueira de hoje, de amanhã, de ontem, de hoje e de amanhã. Na Mangueira fiz amigos, fiz família, me divirto, me emociono, presidente. Sorri e choro, já perdi muito samba lá. Tenho um imenso orgulho de dizer que sou mangueirense. Muito mais orgulho de poder estar compartilhando a história dessa instituição quase centenária, de poder fazer essa singela homenagem. Infelizmente, o momento não permite uma confraternização maior, com muito samba no pé e muita bateria. Mas tenho certeza que no próximo ano, todos vacinados, iremos juntos fazer a maior comemoração de todos os tempos. Viva a Estação Primeira de Mangueira! Viva a Mangueira de Cartola! Viva a Mangueira de Zé Espinguela! Dona Zica, Dona Neuma, Jamelão, Tinguinha, Carlos Cachaça, Nelson Cavaquinho, Luizito, Tia Alice, Tia Fé, Dona Gilda, Mocinha Delegado, Guanaíra, Firmino Evelyn Basto, que é a nossa rainha de bateria, e o nosso guerreiro, sempre Nelson Sargento. Viva a Escola do Povo, viva, salve a maior escola de samba do planeta, que é a nossa Estação Primeira de Mangueira. Obrigado, presidente. Peço que dê depois como lido. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam. Presidente, registrar voto contrário, por favor. Pedro Duarte. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Será liberado o painel de votação. Painel liberado. Não. Senhor presidente, peço para assinar meu voto favorável. Jorge Felipe. Considerando o voto favorável do vereador Jorge Felipe. Conta aí, cara. No teu. Tu ficou mais preocupado em falar do que no projeto. Falei meu discurso todo, viu? Não são gente que não votou, cara.
presidência vai encerrar a votação. É encerrada a votação. Votaram sim 32 senhores vereadores e 1 não. O projeto está aprovado. Volta em segunda discussão. Senhor presidente, pela ordem, César Maia. Pela ordem, o vereador César Maia. Presidente, hoje o Diário do Rio tem alguns dados sobre o Covid na cidade do Rio de Janeiro que vou ler e são dados importantes. A Barra da Tijuca atingiu a marca de mais de 10 mil casos de Covid-19, 10.204, e é o bairro carioca com mais casos registrados. Na sequência estão Campo Grande, com 9.378, Tijuca, com 9.165, e Copacabana, com 8.566. Os dados foram divulgados no painel da Prefeitura do Rio de Janeiro. No entanto, o bairro com o maior número de mortos é Campo Grande, com 1.343 óbitos registrados. Depois, Bangu, Copacabana, Bangu com 875, Copacabana com 759 e Tijuca com 761. Também se destacam esses bairros na lista com os maiores números de vítimas da Covid-19 na cidade. Apenas, senhor presidente, muito obrigado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 39 de 2021, de autoria do vereador Valdir Brazão, que inclui a Semana da Juventude Empreendedora no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. A matéria requer parecer da Comissão de Cultura. Vereador Raimon. Senhor presidente, parecer favorável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, em votação, a emenda número 1. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto a ser emendado. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Presidente, pela abstenção, por favor. Aprovado, registrando a abstenção do vereador Pedro Duarte. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 281 de 2020, de autoria do vereadora Rosa Fernandes, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao doutor Márcio Henrique de Matos Silva. A matéria requer parecer da Comissão de Justiça e Redação. Convido o vereador Célio Luparelli. Pela constitucionalidade, senhor presidente. Pela Comissão de Educação, vereador Tarcísio Mota. Parecer favorável, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pela abstenção, aprovado. Por favor. Registrando a abstenção do vereador
Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, antes de encerrar, a presidência convoca uma sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.